Nesse seu contexto inicial, como apareceu o violoncelo? Então, o violoncelo, ele é uma história engraçada que aconteceu, assim, né, muito por acaso. Eu fiz Senai de elétrica, né? E isso aconteceu com o meu irmão e aconteceria comigo, por exemplo. Quando a gente terminava ali, fazia 14, 15 anos, você tinha que ir trabalhar, estudar à noite e tinha que abandonar. Essa coisa do violão era uma coisa que a família, assim, ninguém tinha muita ideia, porque ninguém tinha a menor ideia do que era ser um músico profissional. Como que ganha dinheiro Viver disso? disso, a gente não tinha noção de como acontecia esse mercado, como acontecia esse mundo. E então, lá em Santana de Parnaíba apareceu um violinista maravilhoso chamado Bruce Mack, que Deus o tenha. E, e ele, essa história é engraçada que eu digo porque ela tem dois lados, né? Eu era violonista, fazendo Senai, prestes a me formar e ia a parar com tudo, porque daí eu ia trabalhar o dia inteiro e estudar à noite, fiz elétrica. Isso que idade você tinha? Tinha 15 anos. Ok. Tinha 15 anos. Mas já tocava violão, tocava muito, assim, tocava em rádio, tocava em muitas apresentações, tocava choro, festival de choro, essas coisas e tal. Estava sempre envolvido. E... Mas profissional, dinheiro mesmo, nada. Assim, era só uma coisa... a gente fazia por paixão ali, porque gostava e tocava vários instrumentos. Eu tive banda de tudo que você imaginar, né? Enfim, e aí quando passou esse período, tava no deadline ali para sair, faltava tipo menos de um ano para eu terminar meu Senai. E aí o Bruce, ele chegou lá em Santana de Parnaíba, assim, do nada, um cara que veio pro Brasil, o Eleazar de Carvalho, que trouxe, tocou na USESP, foi espala de várias orquestras, dava aula na Escola Municipal de Música. Eu costumo brincar que ele passou por Santana de Parnaíba só para me ajudar, né? Ele salvou minha vida, na verdade, porque ele apareceu lá. Ele arrumou uma esposa, uma namorada em Sorocaba, e Santana de Parnaíba é caminho. E por alguma razão do destino, ele pegou uma classe de violino lá na prefeitura. Ele ia lá sábado de manhã dar aula para esses meninos. E só tinha violinista, porque ele era maravilhoso. O Bruce era um violinista daqueles assim, sabe, sem comparações nenhuma, mas aquela coisa do Pellman, assim, sabe, aquele som, assim, aquela coisa tão encantadora que era. Ele põe a mão no violino, eu lembro, foi assim, meu primeiro som de corda que eu ouvi, que eu ficava assim, nossa, mas isso parece que sai com mel daí, né? Assim, uma coisa impressionante a qualidade, né? E então ele apareceu lá e ele me via tocando violão de sete e tal. E o Rafael, todo mundo me conhecia porque tinha crescido ali, né? Aquele tinha passado desde os 10 anos até os 15 ali. E aí ele me conhecia e ele queria montar uma orquestrinha lá. Então, eu brinco que ele olhou para mim e falou assim: Você vai tocar cello, você tem jeito de cellista. E aí eu me tornei cellista. Mas essa é só a parte romântica. Porque na verdade ele queria mesmo era montar uma orquestra e não tinha ninguém para tocar cello. Aí ele falou: Vou pegar qualquer um que tiver aí. O moleque toca violão de sete, já é baixista mesmo. Vamos pôr ele para tocar cello. E aí pegaram o cello lá e eu comecei. Assim, ele me ensinou meia dúzia de coisa ali e tal. Conheci um garoto em Tatuí que me deu uma partitura assim. E aí eu aprendi, resumindo bastante assim, isso tudo em coisa de 3, 4 meses. E aí o Bruce me trouxe para o ULM na época, que hoje é MESP, para fazer a prova, para estudar lá. Aí passei na prova com o Eduardo Belo, né? Então, comecei a estudar cello em 2005. Aí tem um outro marco, que foi no meio de 2005, quando eu termino o Senai de elétrica. Daí era um momento que, assim, eu ia trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, acabou. Acabou tudo. Tinha 6 meses de aula de cello. Fui eu sem cello um dia, primeira aula de agosto, né, depois das férias, já empregado, estudando, vida feita. Fui lá sem cello, só despedido do Edu. Aí fui lá, Edu, poxa, a gente agradecer, foi maravilhoso esses 6 meses de aula, mas não vou seguir porque eu preciso trabalhar, etc, etc. Ele virou e falou assim: de jeito nenhum, cara, você não vai parar nem de jeito nenhum. Naquele dia, por isso que eu sempre gosto de lembrar isso, sempre que você
quiser desistir de um aluno, lembre dessa história. Porque se ele tivesse olhado para mim e falado, pô, valeu, cara, obrigado, que seria natural, Uhum. toda a minha história na música teria acabado ali, naquele dia. E ele virou e falou assim, cara, não vai parar de... Eu pegou o telefone, ligou pro meu pai e convenceu meu pai de eu sair da firma. Aquilo era um absurdo completo para aquela realidade que a gente tinha. Aquilo era tipo assim, cara, tive a maior sorte da minha vida, que foi arrumar um emprego naquela idade, naquela área, naquela empresa que eu trabalhava, que era a maior do bairro, uma das maiores da cidade. E, enfim, foi uma loucura. E meu pai, inteligente, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, é meu pai, ele virou e falou assim, tá bom, é isso que você quer? Pode sair, eu te levo para trabalhar comigo. Só que era coisa pesada, era metalúrgica. Você trabalha comigo, você pode sair para fazer suas aulas. E aí eu fui trabalhar com meu pai, fiquei mais um período. No ano seguinte eu já estava na Orquestra Jovem do Estado. E daí, dali em diante, minha vida mudou completamente. Isso foi em 2005. Em 2008 eu fiz cachê no OSESP pela primeira vez. Caraca. Então minha vida já era música total. Em 3 anos eu já era 100% inserido no mercado. Já fazia cachê na USP, fiz OSESP pela primeira vez. Em 2009, em 2010 entrei na minha primeira orquestra profissional. Foi o Teatro São Pedro, como membro, né? Então, esse ano fazem 20 anos de violoncelo. Faz 20 anos que eu toco cello. Fez agora em março. 20 anos de cello e já conquistou tudo que tem pra conquistar de cello aqui no Brasil. Nada. Não, tem muita coisa. O que você quer fazer ainda que não fez? Olha, cara, eu sou muito, assim, eu brinco que eu adoraria fazer uma coisa assim que às vezes, eu sou apaixonado por empreendedorismo, assim, já tentei me inserir várias vezes, mas eu digo que eu sou condenado porque eu não consigo viver sem a música, assim, sem música, sabe? Por mais que eu acho que eu tô numa fase assim já há algum tempo que é assim, eu de uma forma quase egoísta, eu faço mais pela minha necessidade do que por qualquer coisa. Então, assim, isso me ajuda muito, porque me tira muita cobrança. Porque, assim, eu faço porque eu preciso. Se eu não precisasse, eu não estava fazendo, sabe? Com certeza, porque é de domingo a domingo, às vezes é domingo à noite, às vezes é sábado à tarde. Quarta-feira depois do ensaio. E aí você tá ali naquela... Sabe, naquela adrenalina, assim, de tocar, de estudar, eu tenho que estudar, eu vou tocar o Don Quixote, depois vou tocar o Rococó, o Dvorak de novo, e concerto, e essa coisa, assim, e aí eu falo assim, mas eu não estou esperando nada, isso é a vida que eu quero estar vivendo. Você disse que tem vontade de empreender em alguma coisa específica? Eu já tive vários projetos, assim, desde fibra ótica... Interessante. Já tive várias coisas. Hoje eu estou estimulando a minha esposa, que montou uma empresa, né, de alimentos congelados, marmitas, coisas. Como que é o nome? Chama Paella. Tem arroba? Cozinha Criativa. Cozinha Criativa. Paella Cozinha Criativa. Paella. P-A-E-L. Paella Cozinha Criativa. É um projeto incrível, assim, que elas estão, assim, com tudo orgânico, tudo de forma, tipo... Todo o tempero que é usado é da horta da minha casa, por exemplo. Cara. Coisa assim. Eu não sei por quanto tempo isso vai sustentar, porque graças a Deus assim, a coisa começou muito bem, assim. Então eu incentivo bastante. É um trabalho que está sendo feito com muito amor, assim. Eu vejo de perto ali, as embalagens tudo selada, tudo coisa, não tem nada que entra oxigênio, porque às vezes o alimento congelado ele entra oxigênio